Saudações a todos, sou Marcos Arino, Babalaô e Calgondá. Este é o canal do YouTube social do blog, né? O blog que tem textos convencionais, escritos, né? Que você tem que ler. www.urmilatracefar.com.br. Não deixe no blog, tem um texto bem grande lá, que está sendo publicado em muitos dias, porque são bem grandes, você vai ver, cada dia vai ter um pedacinho sobre a grandeza de Deus, não deixe de ver. Muito bem, então, neste vídeo, lembra que esse é um canal que não fala de Odu, né? Eu não falo de Odu aqui, né? Esse é o canal de Ifá, mas Ifá é religião, é teologia da religião, né? Isso todo mundo sabe, né? Ifá é a teologia da religião. Então esse canal não fala de Odu, né? Apesar disso, ele fala de Odu também, né? E eu vou fazer aqui um vídeo que vai ser referência para um monte de gente. Eu estou vendo aí um monte de gente. Olha só, passa esse vídeo aí para os babalaôs aprenderem algumas coisas, tem alguns que vão entender, vai ser um vídeo interessante. Então, esse vídeo aqui, se você quiser ficar até o final, né? Vai ser um vídeo, talvez seja um vídeo um pouco mais longo, eu não sei ainda o tempo que eu estou fazendo essa abertura, eu não sei o tempo que vai durar, né? Ele vai ter que ser editado, vai ter vários pedacinhos que eu vou ter que fazer umas intervenções aí, né? Eu vou explicar para vocês, eu vou fazer uma coisa importante. Eu vou explicar para vocês como é que o Babalaô faz o entendimento do problema de vocês através dos Odus, né? Como é que faz a leitura da consulta. Os Odus que saem, quais são os Odus considerados, por que tipo de informações lá. Eu vou fazer mais ou menos superficial, só para entender que tem estrutura. Não vou dar o conteúdo, porque isso é para quem é Babalaô, tá certo? E no final eu vou fazer um comentário importante sobre essa questão. Quando vocês entenderem a complexidade, eu quero fazer um comentário depois no final. Então, eu estou começando a fazer essa abertura agora, explicando que eu vou falar sobre essa questão da consulta, né, de Odu. Lembrando que eu tenho um vídeo sobre anatomia de uma consulta Ifá. É importante, esse vídeo é bom vocês verem, né? Explica o que acontece numa consulta, né? E esse daqui complementa, que vai explicar como você interpreta ali, né? E sendo que, só dizendo assim, sendo que isso é uma coisa muito subjetiva, porque não existe um padrão para isso, né? Não existe um padrão para isso. Cada um faz de jeito. Tem gente que nem aprende direito, tem gente que faz de qualquer maneira. Eu vou tentar explicar lá isso, né? Eu tento comentar isso no final, não agora, mas é isso mesmo. Tem muita gente que é iniciado, vira Babalaô, né? Se inicia, vira Babalaô e não recebe treinamento, não aprende. Você vai perguntar como é que faz isso, o cara desconversa, não, vê aquilo, tem coisas que muita gente não ensina, porque às vezes não sabe, ou porque não quer, a maior parte das vezes não sabe, né? É um processo muito lento de aprendizado. Mas eu vou explicar aqui como é que faz uma consulta, para vocês poderem entender, né? Quando chegar lá aqueles símbolos, que não tem nenhuma mágica, que tem ali uma compreensão e um entendimento de que vem de Deus pra gente, tá bom? Então, se você estiver interessado entender isso, fica aqui até o final, tá certo? Nesse final tem outros vídeos aí assuntos que podem interessar. Bom, então vocês devem estar me vendo aí. Eu vou fazer a explicação aqui da abordagem. Eu tenho que fazer graficamente, né? Como expliquei antes, porque Ifá é um processo gráfico, né? Não é um processo numérico. Então depende do que você está. Deixa eu tirar isso daqui. Depende do que você está olhando, né? Então eu tenho que explicar aqui. Então eu espero que vocês olhem aqui o monitor, olhem o vídeo, né? Porque não é um daqueles vídeos que você pode apenas ficar ouvindo, né? Eu também gosto muito de vídeos que eu posso só ficar ouvindo o cara falar, né? Mas esse é um caso um pouquinho diferente. Então vamos lá, né? Vamos direto na coisa aqui. Então na consulta a Ifá, a primeira coisa que o Babalaô vai sacar é o Odu principal, né? Então, só que eu queria fazer só um detalhe aqui. Existe um vídeo no canal chamado Anatomia de uma Consulta Ifá. Eu recomendo muito que vocês procurem esse vídeo, Anatomia de uma Consulta Ifá, porque nesse vídeo eu explico como é que é a leitura, né? Quais são os passos que o Babalaô faz para interpretar, o que aparece, o que ele olha primeiro e segundo. Então, a Anatomia de uma Consulta Ifá é um vídeo importante, né? Ele é um vídeo importante para você ver antes de ver isso aqui, porque isso aqui mostra só graficamente o que se faz lá, né? Ok? Então vamos lá. Então, isso aqui eu vou colocar os Odus como se fosse uma consulta aqui, então, mas na verdade não representa uma consulta, eles não tem nenhuma coerência entre si, ou seja, não é nenhum resultado de uma consulta. Basicamente alguns Odus fáceis de representar e de explicar aqui, tá? Então, ninguém preocupe com essa parte, né? Então faz de conta que o cara faça a consulta, né, e o Odu principal da consulta seja Ioribofu, tá? Um Odu muito comum, né? Todo mundo conhece ele e tal. Tá aqui. Então esse aqui é o Odu principal.
Então, esse é o primeiro Odu que o Babalaô saca, risca aqui, tá certo? Né? Então, está definido aqui. Aí, o que acontece a seguir? O que acontece a seguir é que ele vai riscar mais 2 Odus, tá certo? Né? Que representam o que a gente chama de testemunhos, né? E para que ele tira esses Odus aqui, né? Esses Odus, eles são tirados para determinar se a consulta está em Ire, ou seja, aquele Odu, né? Esse Odu aqui está em Ire ou está em Ibi, tá? Ah, aqui vai ter um monte de gente que vai gostar, mas não é Ibi, não pode ser assim, é Osobô. Gente, olha só, é o seguinte, é verdade. Os cubanos chamam de Osobô, os africanos dizem que é Adiô. No final das contas, cara, o que significa é Ibi mesmo, né? Ou tá em Ire, sair bênçãos, ou tá em Ibi, que é o mal, que é negativo, tá certo, né? Daqui a pouco eu explico sobre isso aqui. O pessoal não gosta de usar Ibi, porque Ibi representa o mal, o Ifá não pode ter mal. Mas é verdade, o Ifá não representa o mal, não. O Odu que vem aqui, mesmo que ele represente uma situação de Ibi, ele não está trazendo o Ibi, né? Tá certo? Ele está removendo o Ibi. Isso é uma questão de interpretação. Você tem que buscar o entendimento correto da teologia, né? Então, o Odu sempre vem para lhe ajudar, né? Então, olha só, isso aqui não é o assunto desse vídeo, mas é bom falar, porque quando a gente começa a mostrar o Odu, a pessoa tem que entender, né? Então, assim, o Odu não traz o problema, tá certo, né? Então, o fato de você riscar ou sacar um Odu aqui, riscar se você tivesse Iquim, né? Porque a maior parte, lá, 99% das pessoas aí nunca viu um Iquim, nem viu ninguém riscar uma tábua de Opon, né? Viu só um Opelê lá. Então, mas, independente dessa situação, a consulta Ifá, que representa um Odu pro Babalaô, não traz o problema, tá certo? O problema já existe, é a sua situação, tá certo, né? Então, o que traz? Eu falei assim, se é Ire, ele vem lhe trazendo ajuda, se é Ibi, ele vem lhe removendo os seus problemas, tá certo? Então, essa é a primeira coisa, vamos chegar lá. Mas aqui não era o objetivo de falar da consulta, a consulta está lá na questão da anatomia. Então, aí o que acontece, né? Faz de conta que aí vai tirar 2 Odus, né? Por quê, né? Porque, para definir se é Ire e Ibi, os Odus, eles são usados para responder perguntas, né? Então faz de conta que o primeiro Odu tenha saído o Biogundá. Vamos fazer o contrário. Até porque eu quero criar uma polêmica aqui. Vamos ver que o primeiro que tenha saído tenha sido o Orin Odi. E o segundo tenha sido o Biogundá. Tá certo? Então esses aqui são chamados os 2 testemunhos. Então olha só. A primeira coisa da consulta que a gente tem aqui a primeira coisa que você tira é o Odu principal, a segunda camada de Odus é das testemunhas, e você tem que saber as 2 testemunhas, tá? Todas elas têm sentido, né? Isso aqui, ok? Bom, e aí quando, a partir dessa consulta, né, o consulente abre a mão assim, né? Olha o que eu tô falando aqui, o consulente abre a mão, aparece o Ibô, que confirma que qual? Ah, o Odu está em Ire. Então, beleza. Então esse foi o Odu que venceu, tá certo? Esse aqui foi o Odu que venceu. Por que eu estou repetindo? Porque tem muita gente que não usa Ibô, né? Tem muita gente que diz o seguinte, o primeiro que vale é sim, o segundo que cai é não. Isso está errado. Mas não, isso está errado, não é assim que faz. Mas é isso. Eu queria só dizer a vocês que o fato do primeiro ser Oriod e o segundo o Biogundá, ou seja, nessa aqui o mais forte, né? O que tem maior senioridade é o Biogundá. Mas você tem que marcar qual é o que vence. Esse aqui foi o que venceu, porque senão você não vai saber quem venceu, né? Só marcar aqui não significa, ó, esse aqui venceu e trouxe B. Você, na verdade, é assim, o maior sempre vence, né? O fato de ele ter saído em primeiro não significa nada. Beleza? Então ele saiu em segundo e apesar disso é Ire. Ó, uma coisa, é isso que eu queria dizer aqui, tá? Estou me confundindo aqui, né? Então, apesar dele ter saído pela segunda, ele foi o segundo Odu que saiu, na realidade foi ele que trouxe o Ire. Olha, por quê? Porque na mão do consulente está o Ibi. Aí depois de ter feito, então esse aqui são os testemunhos, tá? Esse aqui, testemunhos. Bom, aí a terceira coisa que o Babalaô vai tirar, vai fazer mais um Odu, né? Mais um Odu para determinar qual é o Ire ou qual é o Ibi, tá certo? Então ele tem que sacar mais um Odu. Aí tem várias condições que ele vai perguntar. E vamos dizer que ele tenha saído aqui, né, Icalgundá. Olha, beleza. Então, assim, aí ele tirou aqui, ó, Icalgundá. E o Icalgundá foi que trouxe o Ire. Ah, o Ire está sendo trazido por Icalgundá. Ah, que bom, beleza.
Bom, aqui tem uma diferença, tem pessoas que... Então essa é a segunda parte do que você vai, né? Aqui é, como eu disse, aqui perdão, botei errado aqui. É quem trouxe o irê, tá certo? Aqui quem trouxe o irê, isso aqui é importante. E a terceira, perdão, não é quem trouxe o irê, tá? Aqui é qual irê, né? Aqui é qual irê. Bom, aí tem pessoas que tiram o segundo, mais uma camada aqui, mais um odu aqui, que podia ser o betuá, por exemplo, faz de conta que fosse o betuá aqui. Que seria quem traz, né? Aqui seria quem. Quem traz o irê, ou quem... No caso do irê, quem traz o irê, tá certo? Isso faria por escola, por exemplo. Eu não determino isso. Eu não determino quem traz o irê, tá? Eu só determino quem quando se trata de bi. Então, esse é meu jeito, né? Ou seja, eu não determino quem traz o irê. Eu não vejo muito sentido nisso. Mas quem traz o ibi, a parte do ibi, sim, eu vou determinar quem. Mas por quê? Porque no caso do ibi, tem duas coisas que podem acontecer. Aqui você vai poder saber quem traz ou quem leva. Tá certo? Então, tem diferença, ou seja, a mesma coisa, em mesma situação, você pode ter as duas coisas. Depende de quem sai, tá certo? De quem sai na resposta, vai ser uma divindade que está trazendo aquele mal para a pessoa, ou vai ser a divindade que está tirando o mal da pessoa. Essas duas situações. Como determina isso? Isso é uma questão do conhecimento do valor. Ele tem que saber a hora que ali é quem está trazendo, quem está levando, tá certo? Mas então, isso não vou entrar em detalhe, como eu falei, eu não estou aqui para ensinar ninguém a fazer consulta, ok? Beleza? Então, várias coisas que são parte do conhecimento do valor, eu estou trazendo só a parte mecânica, né? O que todo mundo vai ver na consulta, gente. Se você for numa consulta, vocês vão literalmente ver isso aqui, tá? Vocês vão ver o odu principal, vocês vão ver os testemunhos, vocês vão ver o irê e tal. Se você faz uma consulta, em princípio, o babalô deveria lhe entregar uma folhinha de papel, tá certo, né? De papel de pão claro, com esses odus, com isto aqui, ó, isto aqui anotado nessa folhinha. A minha opinião é que você tem direito de ter isso, tá certo? Aqui assim, ó. E não é só esse odu, ele tem que trazer todos os aqui. Essa é a consulta, por quê? Porque a partir dessa consulta aqui, a partir dessa consulta aqui, em princípio, com alguma facilidade, tá certo? Alguma facilidade, qualquer outro babalaô que você trouxer essa consulta aqui, com as informações que estão aqui, qual é o irê, quem traz, né? Ele já poderia lhe ajudar com uma interpretação, tá certo? Ele já poderia te ajudar com uma interpretação, baseado nisso aqui. Claro que durante a consulta o cara faz outras perguntas adicionais. Aqui no irê, às vezes, tem mais perguntas, principalmente no ibi, tem mais perguntas que você faz aqui para determinar exatamente. Aqui também você pode fazer mais perguntas, mas com essas informações básicas você já consegue fazer análise. Então você tem direito de ter aqui qualquer outra pessoa, isso é uma vantagem de Fá sobre o pessoal de Candomblé, né? Qualquer pessoa poderia interpretar, tá certo? Então, essa é a coisa aqui. Então, até aqui, muita gente sabe. O que eu vou explicar agora é a segunda parte. É como é que a pessoa faz para interpretar esse monte de coisa. Só vou voltar aqui, né? Vou trocar de cor de uma vez, mas vou voltar aqui, ó. Então, essas são as informações que o babalô usa para entender. Eu só queria deixar claro isso. É por isso que eu falei, se você anotar aqui, uma outra pessoa vai poder interpretar, tá certo? E eu vou dar aqui eu vou explicar aqui como é que as pessoas usam esse tipo os odus, né, nessa questão da interpretação, tá? Mais uma vez, não tem nenhum segredo, essas informações estão disponíveis em um montão de lugares aí, vocês vão ver, mas eu vou adicionar algumas coisas diferentes aqui que vocês vão entender no caminho, né? Então, como eu falei, como é que eu faço, né, essa análise? A primeira coisa que é mais importante, e aí vai ser a grande parte da minha conversa, logo que eu terminar isso aqui eu vou falar sobre isso, é isso aqui. Ó. O primeiro odu é o mais importante da consulta, tá certo? Iori Bofun. Esse aqui é o odu mais importante. Toda interpretação ela tem que sair baseada nisso aqui, porque é este odu que retrata a situação da pessoa, tá? Mas para você poder entender bem esse odu, o odu da interpretação, você tem que primeiro passar por duas etapas. Então tem duas interpretações aqui. Você tem que analisar o primeiro testemunho, né? Eu não sei, lembro qual cor que eu fiz ele, vou fazer de cor diferente aqui. Você tem que pegar lá o Obi-Ogundá, né? Então você tem que pegar aqui o Obi-Ogundá, você tem que primeiro anotar aqui, você tem que
analisar este Odu aqui e depois você tem que analisar o outro Odu, que é qual foi o Ori e Odi, né? Estou esquecendo os Odus aqui. Aqui, ó. Então essa é a primeira parte. Então você chega aqui, aí você tem que chegar a analisar o Ori e o Odi. Então o que o Babalawo vai fazer? Normalmente ele entra por aqui. Por quê? Porque esse aqui dá esse aqui retrata o problema imediato da pessoa, tá certo? E esse aqui é um pequeno complemento desse problema imediato, né? Aqui que tem camada, olha só. Deixa eu tentar. Então esse aqui é o problema imediato. Em termos de complexidade, eu vou ter que explicar, eu vou ter que fazer um desenhozinho para vocês entenderem, porque senão ninguém vai entender nada. Olha só. Faz de conta que isso aqui representa a complexidade da situação da pessoa, tá certo, né? Então, olha só. O que está aqui, vamos fazer de laranja. O que está aqui na camadinha, bem do alto aqui, né, as coisas mais imediatas, mais simplesinho, isso aqui é só uma representação da complexidade. O que está aqui na camadinha, um pouquinho mais do alto, quem é que traz? É isso aqui, esse cara aqui. Aí um pouquinho mais abaixo, é esse aqui. Então quando você pega aqui, ó, esse Odu aqui representa um pouquinho mais de complexidade da situação da pessoa. E é sempre assim, esse cara aqui sempre traz o problema imediato. O problema é que aquela pessoa está naquela situação, e não a situação da vida dela como um todo. Então tá aqui, tá? Esse daqui, a gente usa muito levemente aqui, só para fazer uma coisa bem reco-reco aqui, tá? Entendeu? Você não pode se fixar nisso aqui, mas eles representam assim. Então esses Odus de testemunho, ele dão pro cara mais ou menos essa parte do alto aqui. Mas é esse Odu aqui que tem lá o problema na profundidade, tá certo, né? Ou seja, a situação que a pessoa tá lá no fundo, a situação real da pessoa, aquilo que Ifá está falando, a pessoa só encontra nesse aqui. E isso aqui é a interpretação mais complexa. Mas para você chegar lá, você tem que passar em camadas. E aí, para poder ajudar, por quê? Porque existem Odus que têm significados complexos e os significados simples, né? Então, e às vezes é verdade, tem Odus que são muito simples, não tem muita coisa para falar não. Por mais que você pesquise, você não vai encontrar nada. Então, mas em Odus normais, os Odus de Obê, tem muitos Odus que têm significados muito complexos, muito vastos, né? Tem muito rico de interpretação. E esse troço você encontra lá no fundinho, tá certo? Mas aí, então eu estou falando o seguinte, quando você tira vários Odus, esses daqui vão representar aquela camada mais boba. Eu poderia ter feito de roxinho, né? Pois é, representaria a camada mais bobinha aqui, tá certo? Mais bobinha tá aqui, ó. Representa o problema mais bobinho aqui. Aí, esse aqui mais fundo. E entre os dois, então como é que faz? O cara entra, ele vai fazer uma análise, né? O Babalawo vai fazer a análise, o que ele faz? Ele tem que pegar, ele inicia por aqui, vou dizer para você o seguinte, né? Mais bobinho, né? O testemunho, os dois testemunhos são valiosos, cara, valiosos. Os cubanos reconhecem isso. Você entra por aqui, aqui tem um pouquinho mais de complexidade, aí você, na verdade, você não vai para cá. Você vai para outro lugar, você vai para cá. Aí você vai para outro lugar que eu vou mostrar, né? Aí tem outra divisão aqui. Essa outra divisão, vou trocar de cor aqui, botar azulzinho aqui, é o quê? É a análise da perna inicial, né? Dos meiji. Porque não dá para fazer a análise do Odu se você não analisar o meiji. Então, qual é o primeiro meiji que você analisa? Iori. Por quê? Porque Iori é a situação da pessoa. Essa primeira informação aqui é onde tá. Então, a pessoa está numa situação de Iori, tá certo? E aqui é o significado principal. Aqui é o significado principal da situação dela. Esse Odu é um Odu de Iori, tá certo? E qual é o oposto? Qual o par que complementa Iori? Odi, tá certo? Né? Tem Odi aqui, ok? Então, aí a pessoa tem que chegar, ele tem que olhar aqui nesse Odu, ele olha aqui no Odu Meiji, porque o Odu Meiji vai trazer o grande significado para ele, prestando atenção no oposto, né? Porque se você tá, esse aqui é a parte positiva, esse aqui é o negativo, né? Então, e às vezes retrata bem a situação. Lembrando que tem essa análise dos dois Odus, das duas situações de Meiji aqui, ele tem que fazer considerando o tipo de Odu que sai, porque, por exemplo, Iori e Odi são dois Odus que se complementam, tá vendo? O Odi, ele entra aqui, ele complementa aqui, ó, e forma as duas pezinhas, tá vendo? O Iori e Odi, ele entra no meio aqui e fica tudo como dois, tá certo? Mas podia ser, por exemplo, podia ser aqui Oaren, e aqui podia ser, por exemplo, Hirosu. Então, a forma de você interpretar, quando você pega um Odu
que vira, né, que ele faz o inverso para chegar aqui, né, versus um Odu que se complementa, é diferente, né, porque o significado está associado a essa questão da forma como eles são, tá certo? Então, aí você entra aqui. Então, a primeira situação é essa situação, a pessoa está nessa situação de Ori. E aí você só que tem que tomar a situação dela, por quê? Porque esse Odu aqui não é que tem significado, mas a pessoa pode ter um cuidado para entender questões que estão aqui, principalmente negativas, às vezes ele está aqui no negativo aqui, ele tem que buscar esse lado positivo. Então, sim, isso é questão que o Babalaô aprende, esse conhecimento do Babalaô, e eu não vou explicar aqui os critérios de interpretar como é que a gente olha no Meja aqui, estou só dizendo que é isso que faz. Bom, aí quando você chega aqui, então você já está entendendo a situação. Mas eu não cheguei ainda aqui, não. Aí vou ter um outro elemento, que é o quê? Que é o Odu que sai aqui, né? Então, nessa hora, você tem um outro Odu, que é o quê? O Ofum, tá certo? Por quê? Porque esse Odu entra na pessoa, na vida da pessoa, por essa situação de Iori, né? Mas a saída, a manifestação disso, né? Que manifesta pelo Ofum. Então e essa aqui são análises de Meja, hein? Você analisa Meja. Então você tem que, essa análise pega a pessoa só pelos Meja, só pelo Al, pelo Iori, pelo Ofum e o Orodi. Então com esses três aqui você entende a situação pela qual a pessoa está fazendo. Depois você tem esse quadro bem montado aqui, aí você chega aonde? Neste Odu principal aqui. Por quê? Porque esses Mejas aqui, tá vendo? Eu vou botar os azulzinhos, são esses caras que estão aqui, ó, que te dão essa outra parte dessa complexidade. E aí você vai encontrar esse Iori Bofum lá no final da coisa, da pessoa, para você descobrir o que está acontecendo. Mas ainda tem umas outras camadas intermediárias aqui, tá certo? Eu teria que botar que tem mais uma camadinha aqui, que eu vou desenhar aqui. Tem uma camadinha aqui, ó. Tem uma camadinha aqui, ó. Tem uma camadinha aqui, nessa pilha aqui, que a gente analisa pela sombra, que é o quê? É que geralmente eu boto aqui, mas eu vou botar aqui em outra posição, né? Que é o quê? Este Odu aqui tem o que a gente chama de sombra, tá certo? Sombra. E o que é a sombra? É o complemento dele aqui. Então, a sombra de Iori Bofum seria Odi Oxé, tá certo? Bom. Então, o Babalaô também ele olha o significado da sombra, porque são coisas que estão ocultas nesse Odu e que podem ou não estar na situação vivida pela pessoa, tá certo? Então, isso aqui. E essa camadinha que se coloca aqui para você entender. Às vezes, vou te falar que a gente analisa outras sombras, tá certo? Outras sombras. Bom, entenderam? Então, esta é a mecânica de análise. Então, que eu não quero estender muito nessa conversa, mas assim, para entender o seguinte, olha, interpretar Ifá não é um trabalho tipo astrologia, você não pega isso aqui e sai dizendo as coisas. Ele envolve complexidade, envolve analisar vários Odus, mas cada um dessas análises tem um sentido, você não fala por falar. Mas aí você tem que prestar atenção nessa figurinha aqui, porque essa figurinha vai explicar algumas coisas que eu tenho que falar aqui. Então, é isso aqui. Entender e se aprofundar nisso aqui é o que requer aprendizado, para você entender como você consegue chegar, como é que você consegue entender isso aqui, parará. E esse entendimento, a análise real da situação da pessoa, não envolve você sair decorando tratado de nada. Não vai resolver nada da sua vida decorar tratado, tá certo? E eu vou explicar isso agora, porque é o seguinte, olha só. Eu já vi muita consulta, né? A gente vê a consulta de outras pessoas, participa de outras consultas e tal, parará. A gente vê lá o que acontece, vê pessoas consultando. Já vi muita gente que as pessoas fogem, olha só. Tem muita gente que foge desse Odu principal. Foge, por quê? A pessoa olha tudo menos esse Odu aqui. Por quê? Porque realmente entender a pessoa por esse Odu principal é muito mais complicado. Tá certo? Assim, é muito complicado. Muito mais complicado. É muito fácil você analisar a situação da pessoa pelos mais simples. Aqui a parte do alto aqui, lembra? A parte do alto aqui, ó. É muito mais simples você chegar e ir aqui para cima. Ah, como é que você dá uma resposta rápida? Como é que você faz uma consulta de 20 minutos? Cara, aqui, ó. Mole, cara. Você faz uma consulta de 20 minutos, 15 minutos aqui. Porque sai essas coisas todas aqui, você ignora às vezes aqui tudo, você se foca nos dois testemunhos, eles vão dar aqui aquela interpretação bem recorreco da pessoa e você resolve o seu problema. Às vezes você vai lá numa sombra, o cara vai veja só, por que às vezes, além disso aqui, o cara olha, teve muita gente que o cara faz o seguinte, ele olha esse aqui e olha a sombra.
fica aqui, fica nesse negócio aqui. E por quê? Porque esses caras aqui representam isso aqui, ó, representa essa coisa rala, tá? Você consegue fazer uma interpretação muito rasinha aqui com isso daqui, né? Por quê? Porque esses odus que trazem as informações complementares, apesar dele ter, por exemplo, lá, apesar desse odu ter um significado lá complexo, vou fazer mais um desenho, o odu tem um significado grande, profundo. Quando a gente analisa ele como testemunho, como sobre, a gente tem que pegar os significados mais imediatos e mais gritantes, tá certo, né? Por quê? Porque essa parte aqui, parte mais complexa da interpretação do odu, só tem sentido quando é aquele odu que saiu na consulta e não quando é negócio. Então a gente, o odu, quando sai nessa situação, é porque são aqueles significados simples e imediatos, né? E essa consulta, aí mais, essa interpretação, usando esses odus aqui, é aquela que você consegue fazer decorando o tratado, né? Então, assim, o que a pessoa faz? A pessoa vai lá, né? Muita gente acha que é isso, né? Até aprender Ifá, eu decoro os tratados. Beleza, tem muita gente, tem muito boa capacidade de memória, não sei o quê. Ele pega aqueles tratados, decora aqueles significados, aí você fala no Odu, aí a pessoa fala, não, isso significa aquilo, já vi. Cara, isso é muito comum, tá? Não estou fazendo crítica a essas pessoas, não. É porque, às vezes, as pessoas não entenderam, né? Como se usa aquilo. O cara fala esse Odu, ele já diz, nesse Odu é isso e aquilo. Dá 3 coisas. Cara, tá enganado, verdade, até é, não estou dizendo que não seja não, mas cara, não é assim que se usa isso numa consulta, né? Entendeu? Então esse significado imediato, aqueles são os significados pré-prontos que estão naquela listinha lá dos tratados, ele serve para você dar, tá, entendi que essa situação aqui, somar, mas não vão lhe ajudar em nada, você interpretar a real problema dos caras. Por quê? Porque na consulta você recebe essas informações leves aqui, que é o imediato da pessoa, que está afligindo a pessoa, mas para você aprofundar e chegar mais para baixo, você tem que ter mais conhecimento, tem que aprender a juntar mais essas coisas. Esse aqui é o básico. Existem algumas pessoas, como eu falei, havia algumas situações, que são casos mais difíceis, eles recorrem. Você pode querer recorrer à sombra disso aqui, você pode querer recorrer a esse próprio Odu aqui para você ter alguma informação, sendo que esse Odu, esse aqui, de novo, esse aqui estão lá no alto, eles trazem muito pouquinha informação, é uma coisa bem imediata, lá não adianta, aqui foi isso, diz aquilo, cara, esquece, não é isso, tá certo? Não é isso que vai trazer, tá certo, né? Então, é isso que eu queria explicar de forma gráfica aqui, né? Agora eu vou falar mais algumas coisas, para mostrar para vocês como que o Babalô consegue combinar essas coisas todas para gerar uma interpretação, tá certo? A interpretação dele, ele tem que juntar esses elementos todos que ele pegou nesse Odu, nesse mês, aí sim ele consegue analisar isso aqui, com esse par aqui para poder fazer, né? Tem gente que inventa, olha só, é todo mundo que faz assim do jeito que eu estou dizendo? Não, olha só, não é todo mundo que faz aqui não. Você vai encontrar gente que nunca vai dizer para você como faz, tá certo, né? Nunca vai fazer nada, e tem gente que vai ficar só nos meios aqui, nas sombras, nas interpretações simples, ele junta 3 ou 4 interpretações simples para poder dizer, tá? É isso. Não estou querendo dizer que as pessoas não saibam, não, podem saber. É questão só de você gastar mais tempo para poder analisar um problema, ou gastar pouco tempo. Porque se você ficar aqui nessa parte aqui das testemunhas, você fica só lá na superfície, você pode abordar realmente aquele problema que aquela pessoa está querendo resolver, ou a pessoa vem com uma pergunta, né? Tem muita consulta que é isso, o cara vem com uma pergunta e quer que você responda aquilo. Então você pode usar lá o OPLE, tá? E para responder aquela pergunta de forma satisfatória para a pessoa, dando orientação. Mas você descobriu realmente qual é a questão que o Orumilá está falando sobre aquelas pessoas quando ela traz esse Odu? Não sei, pouca gente faz. Por quê? Porque para chegar nessa coisa aqui, você tem que recorrer a versos, tá certo, pessoal? Versos. Você tem que ir na parte de conteúdo, né, do corpo literário, tá certo, né? O corpus literário, você tem que entrar a fundo. Não adianta você querer usar interpretaçõezinhas fixas, né? Você pode ter as suas anotações, como eu tenho, você pode ter essas interpretações rasas, como você precisa ter o olhar imediato, mas para você chegar na questão, para você olhar os meios de somar aqui, só você abordando, vendo os versos, tá certo? Bom, então, era isso que eu queria dizer, agora eu vou complementar com algumas explicações, tá bom? Bom, eu espero então que tenha sido útil, né, essa explicação gráfica, para que todo mundo possa entender, né, como é que é o trabalho, vou repetir isso aqui, mas como é que é o trabalho do Babalô na interpretação daqueles vários símbolos, a complexidade, eu espero que tenha ficado claro a complexidade que isso envolve, né,
e que interpreta e que analisar uma consulta não é conhecer um Odu, envolve um conjunto de coisas que são analisadas consecutivamente ou simultaneamente pelo Babalaô, e não é um processo tipo jogo de búzios e astrologia nem nada, né? Ou seja, o trabalho do Babalaô é um trabalho baseado em método, baseado em conhecimento, baseado em textos sagrados, em que ele junta tudo isso, mais com a questão, né, da inspiração de Elá, porque se não funciona sem Elá, né? E que é isso, né? O Babalaô é um processo que começa com a iniciação, conhecimento, aí o Babalaô tem a parte, né, se integra com o Urumilá através de Elá, e aí ele consegue não só ser um instrumento daquela consulta, como também um instrumento daquela interpretação. Mas a interpretação ela é baseada em elementos, e esses elementos são estruturados de modo que, diferente de outros oráculos, como, sei lá, cartas, não sei tarô pode ser, mas búzios, né? Principalmente búzios, o que tem nessa religião é búzios, né? Se você passar uma consulta daquela, já falei isso antes, estou repetindo agora, para outro Babalaô, baseado naquela consulta, ele vai poder conversar com você, falar, dizer, né? Perde um pouco de detalhes da hora, porque na hora ali, cara, você está ali junto com o Urumilá, você rezou, ali é um outro ambiente, tá certo? O ambiente da consulta traz ao Babalaô uma série de insights, uma série de intuições, tá certo, né? O Babalaô não incorpora nada, mas ele tem lá a presença de Elá, né? O Urumilá através de Elá, e aquelas intuições que ele vai lá, as coisas vão percebendo. O cara que está lendo uma consulta, ele está basicamente entendendo o mapinha, podendo fazer interpretações, pensando, né? As coisas podem chegar lá. Mas é um formato bem diferente do que você pega uma consulta de búzios, né? A consulta de búzios não adianta se falar, saiu o Odu tal. Cara, se você falar com um Babalaô, com o outro, um Babalorixá ou em Orixá, nenhum vai poder dizer. Assim como numa consulta de Ifá, se você tem 2 Babalaôs juntos, 3 Babalaôs, 4 Babalaôs, eles vão estar entendendo a mesma coisa, vão estar falando a mesma coisa, eles podem contribuir. É muito comum, às vezes você ir, tem lá 2, 3, 4 Babalaôs, onde alguns estão aprendendo, alguns estão ajudando a interpretar. Isso acontece, né? E você acha assim, não fica desconfortável, pelo contrário. Ifá possibilita esse tipo de interação, possibilita isso, porque os Babalaôs sabem sobre o que estão falando e eles falam sobre a mesma coisa. O que é muito diferente, por exemplo, de jogo de búzios, no qual ele é, para não dizer que é todo, vou dizer que é 99%, quando a gente fala que é 99% é porque a gente não se arrisca a dizer que é todo mundo. 99% baseado em mediunidade, tá certo? Mediunidade. Então, muitas vezes que cai ali, o búzio do jeito que cai ali não quer dizer nada. Eu já disse, existem formas de você interpretar búzios assim como a gente faz com o Ifá? Sim, existe. Tem formas de fazer, você consegue fazer dessa maneira, mas não é a forma como as pessoas fazem. As pessoas aprendem a usar mediunidade, jogar os búzios ali, eles caem de qualquer posição e eles inventam o que eles querem inventar. É assim que funciona. Bom, então eu queria dizer isso. Outra coisa que eu quero falar, só para encerrar esse vídeo de interpretação, né? Como eu falei, isso não é para ensinar ninguém, só para explicar o que está falando, mas eu espero que fique claro para você o seguinte, né? Você pode ir em consultas e fase e essa consulta ser igual a um jogo de búzios, tá certo? Eu digo até mais, existem certas consultas de Ifá que era melhor você ter ido a um jogo de búzios, você ter uma qualidade maior de informação, tá certo? Uma qualidade maior de informação. Por quê? Porque o Babalaô, por falta de conhecimento, ou por falta de experiência, né, tempo, ele não consegue aprofundar, lembra que ele não consegue aprofundar nas consultas, né? Aí ele fica só naquela parte da espuminha lá, né? E a espuminha é onde ficam os búzios. Mas aí você fala, mas eu tô com preconceito de búzios. Não, olha só. Quando eu digo que é na espuminha, ou na parte inicial, o que é que fica? Búzios é porque isso tá escrito em Odu, né? Existe uma história de Obessá, se não me engano. Eu não tenho certeza não, mas eu já tem texto no blog que eu fiz sobre isso aí, mas não sei se eu acho que é esse, que narra uma história que narra o diálogo. Eu já contei essa história, né? Mas vou contar de novo. Nem todo mundo viu, né? Narra uma história no qual anualmente o Olodumare reunia todos os orixás para ter certeza que esses orixás estavam fazendo
o melhor para as pessoas, né? Então testando. Então eles eram testados e averiguados. Então quando foi lá, Orumilá foi testado por Olodumare de novo e passou no teste do Olodumare. Aí o Olodumare disse, olha, eu gostaria de trazer para você Oxum aqui para fazer interpretação de oráculo. Aí o Olodumare até estranhou, mas Oxum, sim, aí, ou seja, Oxum entra no oráculo a partir das mãos de Orumilá. E Oxum usava os búzios. O Candomblé tem uma outra história, mas essa é a história de Ifá. Essa história de Ifá, eu acho que está em Obessá e está no livro do... É um texto, né? É um texto, um artigo do Abimbolá, o André Abimbolá. E aí o Olodumare acha estranho, mas beleza. Então ele dá uma certa situação, Oxum faz a consulta, diz para ele, mas ela para, ou seja, ela não diz tudo, ela para até uma parte. É assim que está no texto, ela para até uma parte. O Olodumare diz que ok, isso pode continuar sendo feito assim, o Oxum pode dar o aval do Olodumare para o Oxum, e o Oxum passa a ser então a dona do oráculo de Búzios ligado a Ifá, ligado a Orumilá. Então, o oráculo de Búzios ligado a Orumilá, o pessoal de Candomblé quer dizer, perder de Exu. Não, é verdade, o Oxum não serve para isso. O oráculo de Orumilá, o oráculo de Búzios ligado a Ifá, né, com a chancela de Olodumare, pertence ao Oxum, vem pelas mãos de Orumilá, e existe um texto que diz isso aí, tá certo? Só para vocês entenderem, são os detalhes de teologia, né? Eu gosto de falar essas coisas, mas para contrariar os que falam coisas diferentes. Então, mas dessa história, a parte de Oxum não é a parte relevante, né? As pessoas ficam no personagem. O que é relevante é a parte que no Búzios você pega a parte inicial. Então, por isso que eu fiz aquele desenhozinho. Como eu falei aqui, eu não invento as coisas que eu falo, gente. As coisas que eu falo não são da minha cabeça. Se eu falei que aquele iniciozinho é o que o Búzios traz, porque tem lá texto. Não só tem prática minha, né, de Búzios, que eu já joguei em Búzios, que diz, então eu tenho a certeza que é isso, como também tem lá, depois eu encontro o verso de Fá que explica a mesma situação. Eu já falei, aqui em Fá, gente, ou pelo menos eu aqui em Fá, eu mato a cobra, eu mostro o pau e a cobra morta, tá certo? Eu mostro os dois ali, da questão, tá ali. Então tem prática e teoria, ou teoria não, né? Conceito, né? Dogma, tá lá, tá determinado lá. Aí eu estou trazendo a mesma questão para a consulta de Fá, que eu estou explicando para vocês. Também existem odus que você pode usar, que você consegue fazer uma consulta com a mesma qualidade rasteira, ou com a mesma qualidade parcial, vou chamar assim, né? Que você faz com o búzio. Então, se você usar aqueles odus imediatos, ou alguns outros, usa uma sombra aqui, uma lá, você consegue fazer a consulta para a pessoa, dizer alguma coisa que a pessoa realmente tem, aflige ela, mas que não é a questão que está no odu principal. Porque a pessoa, tem muita gente, cara, vocês vão achar que eu estou exagerando, mas as pessoas fogem e correm da interpretação do odu principal como o diabo corre da cruz, né? Foge da cruz. É isso mesmo. O cara fala assim, mas e o odu principal? Não sei o que, papapipa, inventa uma coisa. Não é? O odu principal não é igual lá. Então, mas o odu principal, onde está o problema? E por que elas fogem? Porque para você entrar no odu principal, para você entender, porque é o problema que o Orumilá está dizendo para a pessoa, como eu expliquei lá, tu tem que gastar tempo. E aí, então eu estou falando isso aqui, não é para repetir o que a gente disse lá, para dizer o seguinte, e esse tipo de exercício, a pessoa só consegue fazer com o passar do tempo. É necessário tempo, experiência de várias maneiras. Não só a experiência de ter já consultado aquele odu para as pessoas, como também a própria pessoa, para o ter vivido na vida dele aquelas situações. Um babalaô só vai poder falar para uma pessoa que tem problema de vício se ele já passou por isso, se já pessoa de doença já passou por aquilo. Então você tem que, se há problemas financeiros já passou por aquilo, dificuldade de trabalho, a pessoa, você só ganha a capacidade de consultar bem as pessoas se você, na sua vida pessoal, foi submetido àquilo e você se viu naquelas situações. E você, mais ainda, se você recorreu a Ifá para lhe ajudar e viu as respostas de Ifá para você. Eu digo assim, por que que eu sempre falo aqui, as pessoas podem dizer que eu digo que não é tão importante você ficar decorando aqueles tratados de cubano, tratados de odu. É que não tem, porque de fato é isso, não tem a menor utilidade. Nenhum te dá aquelas coisas decoradas. Você só fica babalão mesmo, você só começa a ficar, cara, assim, consistente quando você já passou por aqueles odus eu consulto, quando você já, não passou por primeiro, por todos, né? Então só quando você já passou por aquele odu, que você já lidou com aquele odu numa situação real, em que você entendeu realmente o significado possível teórico, porque na realidade são possíveis significados. Um odu não tem um significado.
dependendo da situação, do contexto, aquele significado se desdobra em várias situações. Assim como uma história não tem um único significado. Uma história, dependendo de cada situação, dependendo do contexto, ela pode ser analisada, interpretada e tirada simbolismos diferentes, seja pelo valor, seja pessoa que consulta, pessoa que vê. Esse é uma boa história de Fá, um bom verso, um bom mito ali. Ele tem esse valor e não é uma coisa que se encerra nele mesmo. O mito de Fá não é uma coisa que você, tipo assim, leu e é aquilo o significado. Não. Na verdade, ele leu. E dependendo em qual situação que você lê aquilo, como você vê, ele te traz ajudas, significados separados. Isso é um bom verso de Fá. Esse é um bom verso de Fá. Os versos que não te permitem, não só permitem uma forma de ver, cara, foram versos criados por pessoas sem muita criatividade, tá certo? Não são versos de Fá relevantes e importantes, tá? Então assim, o que eu tô falando? O decorar os significadinhos não te ajuda em nada, porque a situação você tem que juntar várias coisas, né? E a experiência, ter passado por aquele Odu, numa situação de interpretação, no qual você parou, viu, você inclusive avaliou depois, aquilo que você falou naquele momento, depois se confirmou, aquilo resolveu, aquilo meu, entendeu? Só depois que você consegue fechar o ciclo do início, meio e do fim, né, e voltar ali, é que você passa assim, agora eu entendo o que significa esse Odu aqui. E você tem que passar por esses Odus. Claro que são só 256, mas mesmo uma vida toda vai ser difícil ele passar por todos eles. Tem Odus aí que são muito complicados de sair, são muito mais difíceis. Você vai passar por uns 70%, entendeu? 80% talvez, entendeu? Daqueles Odus já vai ser bastante para você, mas já vai ser muito, tá certo? Ou seja, aí quando você passa por isso, chega nesse patamar, é que você já consegue, né? Porque quando vai chegar aquela situação, você já sabe uma situação, sabe o próximo, você sabe como se localizar. Por isso é importante experiência, para você ter uma boa consulta. Assim como existem coisas que só se aprende junto de alguém que já saiba, para o cara dar dicas. Por isso que é muito importante o cara aprender assistido, orientado. Não adianta querer fazer sozinho, sair. Ah, não, já estou com o tratado aqui, eu tenho os outros tratados, com as cerimônias e tal, basta eu fazer. Nem sempre é assim, entendeu? Nem sempre é assim, tá certo, né? Então, isso que eu queria falar e encerrar para vocês, beleza? Então, é isso aí. Espero ter sido útil. Até o próximo vídeo. Todo o conteúdo, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho da notificação para saber quando os vídeos novos são lançados.